Amém? Amém, né? Graças a Deus por isso, porque já não nos assombra mais a morte, porque o nosso Deus já nos livrou dela. E eu queria meditar, refletir com você lá no texto de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Nós iremos ler apenas 2 versículos, iremos mostrar a vocês nessa noite o que é que Paulo está nos ensinando aqui, nesses 2 versículos. Nós poderíamos pegar até o capítulo 5, do versículo 12 até o versículo de número 21, porque aí entenderíamos todo o contexto. Mas eu queria focar um pouco mais com você apenas no versículo 20 e o versículo 21, e são textos bem conhecidos também de todos nós. Então nós iremos ouvir aquilo que Deus está aqui, através do apóstolo Paulo, né, um servo de Deus, um homem inspirado por Deus, que escreveu esse texto para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Então diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. Nós vamos orar mais uma vez, e nesse momento vamos pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, não nos deixe em trevas, mas que Ele nos dê entendimento nessa noite. Vamos orar? Curva sua fronte, ore comigo. Meu Deus, nós estamos aqui para te pedir socorro nesse momento. Pai, Tu sabes do nosso coração, muitas vezes atarefado e cansado, Pai, que não está atento, Deus, muitas vezes à Tua palavra, não consegue compreender aquilo que a Tua palavra nos ensina, e nós te rogamos nessa noite, tenhas misericórdia de nós. Tenha misericórdia para que nós possamos, Deus, aqui ser alimentados pelo Senhor, e depois desse estudo sairmos fortalecidos, olhando, Deus, para o que temos visto ao nosso redor sem ter medo, porque, Deus, o Senhor afasta do nosso coração o medo da morte espiritual, da morte eterna, da morte física, e nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, nessa noite a entender essa graça e nos alegrar com ela. Eu te peço assim, seja com cada irmão meu que aqui está, com aqueles também que estão nos acompanhando através da internet. Abençoe suas vidas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse período que nós estamos vivendo, um período de pandemia, né? Pandemia porque é uma enfermidade que não afeta apenas o nosso país ou o nosso estado, mas todo mundo foi afetado com essa pandemia, e essa pandemia, ela colocou em tela, irmãos, o pavor que muita gente, não poucas, mas muita gente tem da morte. Tem muita gente que não quer ouvir falar da morte, não quer saber da morte, não quer saber o que virá depois que o espírito se separar do corpo, e alguns preferem que assim continue. Irmãos, a morte, né, morrer, é uma incógnita, uma coisa desconhecida, algo misterioso, que muitos preferem não falar. Eu me lembro de recentemente não, acho que faz mais de anos, né? Faz mais de ano, que havia um programinha na TV, que era uma zombaria da morte, né? E as pessoas, os personagens, eles estavam lá, era uma casa dessas que realiza velório, né? E eles estavam lá, eles ficavam brincando, né, com o fato de alguém morrer, e às vezes brincavam dentro de caixão, como uma forma de aliviar esse tema, porque falar da morte é algo que deixa muita gente assombrada. Então, se ninguém sabe, ou pelo menos se alguns julgam que não sabem, é melhor não falar desse assunto, é melhor não tocar nesse assunto. Há também aqueles que são ansiosos demais. Certa vez eu pregava em uma de nossas congregações e nós falávamos sobre a morte. Depois que terminou a mensagem, uma pessoa chegou até mim e disse assim: pastor, não fale mais sobre a morte não.
E eu fiquei preocupado com o desejo daquele irmão, porque eu disse, meu Deus, a morte, né? A gente precisa entender, a morte ela é várias e várias vezes citada, falada na Bíblia, e nós não podemos passar desconhecidos por ela, né? E aí eu perguntei ao irmão, por que você não quer que eu fale da morte? Ele disse, não, pastor, porque eu tenho um mercadinho e se eu morrer, como é que vai ficar esse mercadinho? Quem vai cuidar dele? Quem é que vai tocar esse mercadinho? E ali, ele tomado por aquela ansiedade, preferiu ficar na escuridão, nas trevas, na ignorância, a saber lidar com a morte. 400 mil mortos, né? É isso que hoje ouvimos. Esse é o momento, é o tema da última hora. 400 mil mortes, irmãos. Quase 500.000 de pessoas foram levadas. Se foram levadas por esse vírus, só Deus é quem sabe. Mas os números são esses. 400 mil mortos. Que ecoam e que ressoa e ressoa e ressoa no jornal. Onde você ligar ali para se informar, você vai encontrar essa notícia. Então, irmãos, a morte está aí em tela. A morte é o tema da hora e nós, como cristãos, precisamos saber lidar com a morte. Precisamos saber encarar a morte, né, sem medo. Irmãos, quem recebeu a graça de Cristo não tem mais por que temer a morte. Amém? Você recebeu a graça de Cristo, o favor de Cristo está sobre você, você entendeu o que é a boa notícia de Deus sobre a sua vida. Dentre as bênçãos e as graças que Deus nos concedeu, Deus nos deu agora a ousadia de viver sem ter medo da morte. Então, a graça que nós recebemos em Cristo nos coloca agora nessa posição firmes diante da morte que nos ronda. E aí podemos dizer como Paulo disse. Paulo estava chegando ao fim da sua vida, do seu ministério. A morte se aproximava dele e ele disse, eu não temo mais a morte, porque morrer para mim é lucro. Morrer para mim, diz Paulo, não é prejuízo. Pelo contrário, eu estou ganhando mais. Eu estou sendo abençoado mais do que sou aqui agora, nesse corpo, né, débil, fraco. Quando Paulo diz isso, ele está tem em mente, tem a perspectiva da eternidade. Irmãos, viver na glória de Deus, juntos de Deus Pai, é infinitamente melhor do que estar aqui nessa existência cheia de sofrimento, de corrupção, de pecado, né? Seja fora de nós, seja dentro de nós, o pecado está lá. Então é infinitamente melhor. Por isso que Paulo disse, não tenho que temer, porque ele estando em Cristo, nós estando em Cristo, nós já não tememos a morte. E a morte ela pode chegar a qualquer hora. Eu ouvia o meu irmão Michel, que certamente deve estar nos assistindo, ele falando, né, da maneira como Deus o livrou da morte esses dias, irmãos, de uma forma inesperada, né, jogando uma partida de futebol, ele quebra a perna, né, essa perna gera lá uma cirurgia, dessa cirurgia ele tem um tromboembolismo pulmonar, e por um fio, e acima de tudo, pela vontade de Deus, Deus não o levou. Agora, quem imaginava que numa partida de futebol a morte pudesse lhe chamar, a morte pudesse bater a porta da vida dele? Mas é assim, a gente não sabe, né? Nós somos aqui, estamos passando aqui, nossa vida é muito frágil, né? E nós temos um Deus que nos sustenta, o Deus que é Senhor da nossa vida e que nos deu a graça em Cristo Jesus de não temer a morte quando ela chegar. Quando ela chegar, a gente vai para o paraíso, para o seio de Abraão e não temos o que temer. Então, precisamos encarar a morte, precisamos saber lidar com a morte. Voltando agora os nossos olhos para o capítulo 5 aqui de Romanos, eu queria que você pudesse deixar a sua Bíblia aberta, especialmente nesse texto. Nesse capítulo 5 aqui, o apóstolo Paulo, ele nos mostra como o pecado entrou no mundo. A discussão de Paulo, o contexto maior que Paulo está passando, era o fato de que alguns olhavam para a lei e ali, entendendo que a lei de fato dava a ordem, a vontade de Deus, e uma vez que aqueles que não obedecem à lei, eles estão debaixo da morte, debaixo da maldição, então Paulo vai dizer o seguinte, que a morte, ela vem antes da lei, de Adão até Moisés. Moisés é o momento em que Deus dá a lei ali ao seu povo, e dali para frente fica claro qual é a vontade de Deus,
e também fica clara a incapacidade do homem, o pecado na vida do homem, que não tem condições de viver a lei e por isso sofre a morte, por isso sofre as consequências do pecado. Então Paulo mostra como é que o pecado entra no mundo, e ele diz, olha, Adão tomou a decisão de não obedecer a Deus, e por não obedecer a Deus, ali veio a maldição sobre ele. Deus disse lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, ele diz, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma, porque se você comer, você vai morrer, E Adão toma então a decisão de comer o fruto proibido. Dali para frente, irmãos, Adão e toda a sua descendência passa a viver agora debaixo do reinado, como Paulo chama, do pecado, o reinado da morte. Por quê? Porque o homem agora se torna incapaz de obedecer a Deus e, consequentemente, está debaixo da morte. E aí ele mostra também o efeito do pecado. E o efeito do pecado é a morte. Mais à frente, observe aí na sua Bíblia, abra a sua Bíblia, no capítulo 6 de Romanos, versículo 23, veja o que Paulo diz, para explicar melhor para nós o efeito do pecado no mundo. Ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, graças a Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, ele está dizendo aqui, a consequência do pecado. E o que é o pecado? A desobediência. E o que é o pecado? É Deus dizer o seguinte, olha, não terás outros deuses diante de mim, e o homem decididamente querer fazer da criação o seu Deus. Fazer da sua casa o seu Deus, dos seus bens o seu Deus, das pessoas o seu Deus. Então, aqueles que assim agem, eles estão debaixo do efeito do pecado, que é o que? A morte. Se eles morrerem, eles morrerão e sofrerão outro tipo de morte, que é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Aqui nessa vida o homem nasce morto espiritualmente. Teologicamente a gente define, né, a morte de três perspectivas. A morte em relação ao corpo, aquela morte em que a alma se separa do corpo e ali o corpo volta para a terra e a alma volta para Deus. A morte espiritual, que foi a morte que Adão sofreu imediatamente, que foi a separação de Deus. E a morte, a pior de todas, que é a morte eterna. Por quê? Porque aí não tem mais solução. A morte espiritual, enquanto alguém está morto nessa vida, ainda tem jeito. Se Deus soberanamente quiser mudar o coração, Deus pode mudar e o indivíduo se voltar para Ele. A morte do corpo físico, se Jesus vier antes, receberemos um novo corpo, um corpo imortal. Esse corpo corruptível vai ser trocado por um incorruptível. Então, para esses tem jeito. Agora, para a morte eterna, não tem jeito. Uma vez que alguém morre eternamente separado de Deus, ele vai para a danação eterna, sofrer todo o castigo eterno pelos seus pecados, por não ter crido em Jesus. Então, veja o que é que Paulo está fazendo aqui no capítulo 5. Primeiro, ele mostra como o pecado entra no mundo, Adão traz o pecado. Consequentemente, ele mostra o efeito do pecado, que é a morte sobre a vida de todo homem. Aqui eu abro um parêntese, tem gente que diz, essa história que a Bíblia conta, isso que a Bíblia diz, isso está restrito às pessoas que creem, que acreditam, mas eu não creio, eu descreio, eu não acredito que a Bíblia seja verdadeira. Meus irmãos, a Bíblia, ela nos mostra a verdade, a realidade da vida como a vida é. E a morte está aí para mostrar a todo mundo que a Bíblia é verdadeira. Porque, irmãos, a morte, ela nos faz perguntar sobre o sentido da existência. Aqui e agora e também no porvir. O que será da nossa vida depois da morte? Ela realmente continua a existir? O que é que vai acontecer após a morte? Então, a morte, ela tem essa capacidade de nos chamar a atenção para olhar para a vida com seriedade, para olhar para a vida e prestar a devida reverência a ela, né, porque ela também é bênção de Deus. A morte
ela pode nos assombrar, mas a bênção de Deus é a vida. Deus nos criou para vivermos eternamente. Ele nos deu vida eterna. Então, não foi vida para se acabar. Então, irmãos, Paulo aqui nesses 2 versículos do capítulo 5, que lemos inicialmente, ele vai nos dar algumas razões para nós não temermos a morte. E eu queria que você pudesse anotar no seu coração, tatuar aí no seu coração essas razões, para que todas as vezes que você ligasse a TV, ou todas as vezes que você se vê meio apavorado diante da morte, você pudesse lembrar aquilo que Paulo está nos dizendo aqui. Que ao contrário das notícias que nos apavoram, que entristecem, que amedrontam o coração, as palavras do apóstolo Paulo traz ânimo. Elas nos mostram por que a gente não tem que temer a morte, porque a morte para nós já não nos assusta mais. Então vejamos aqui, irmãos, primeiramente, a primeira razão que Paulo nos mostra aqui é que o efeito da graça é maior do que o efeito do pecado. É por isso que nós não tememos a morte. Não tememos a morte porque uma vez que o dom de Deus, o favor de Deus nos alcançou, esse favor é maior do que o pecado pode causar na nossa vida, que é a morte. Veja o que diz o versículo 20, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Deixa eu explicar aqui para vocês o que é que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: a morte já existia, certo? De Adão a Moisés a morte já existia. Esse período de tempo não havia ninguém que vivesse eternamente, todo mundo experimentava a morte. Mas acontece o seguinte: a lei vem, Moisés sobe ao monte Sinai, lá recebe da parte de Deus a lei do Senhor, e aí essa lei vem para deixar o homem melhor, para aperfeiçoar o homem? Não. Essa lei vem só para aumentar ainda mais as consequências do pecado na vida do homem. Por quê? Porque o homem agora, diante da lei, vai perceber que Deus diz para eles: não adulterarás, e ele adultera. Deus diz: não dirás falso testemunho, e o homem diz falso testemunho. Então o que é que acontece, irmãos? O pecado, com a lei, ele é avultado, ou seja, ele se torna ainda mais impiedoso, mais abundante na nossa vida. O seu efeito é terrível sobre nós. E aí Paulo continua dizendo: mas, e esse mas aí é o mas da boa nova, é o mas da boa notícia que Deus tem para nós. Ele diz: mas onde abundou o pecado, ou seja, o pecado se tornou abundante onde? No momento que nós vivíamos querendo obedecer à lei para agradar a Deus. Aí ele diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meus irmãos, para a gente entender isso aqui, você tem que lembrar o seguinte: o pecado entra no mundo com um só ato, né? Adão só pecou uma vez, desobedeceu uma vez. Quando ele desobedeceu, o que foi que aconteceu? Ele saiu ali da presença de Deus. Então, o pecado entrou na sua vida. Só que com a lei, o pecado, irmão, se tornou ainda mais abundante. Por quê? Porque agora nós temos uma noção de quantas coisas nós fazemos erradas e que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, o pecado se tornou abundante, mas Paulo diz que a graça de Deus, o favor de Deus em Cristo Jesus, foi maior do que o pecado. De maneira que a graça anula o efeito do pecado, que é a morte na nossa vida. É por isso que a morte já não nos assombra. Não nos assombra, sabe por quê? Porque Cristo morreu de uma vez por todas sobre nós, levando sobre si o nosso castigo. Meus irmãos, e uma vez que Cristo morreu por nós, sendo o segundo Adão, né? O primeiro Adão foi o Adão lá do Éden, o segundo Adão é Cristo. O que o primeiro Adão não cumpriu, Cristo cumpriu perfeitamente por nós. E aí nós percebemos aqui que o efeito dessa graça, que o efeito desse favor que Deus nos deu, foi maior do que o efeito do pecado. Então, por ser maior do que o efeito do pecado, ele anula, a graça anula a morte na nossa vida. Não temos mais o que temer. Não temos mais o que temer. É por isso que, de uma forma até poética, Pedro vai dizer lá: o amor de Deus lança fora todo medo. Todo medo.
O amor de Deus lança fora, porque o amor se revela na graça. E a graça de Deus tira de nós o medo do juízo. Se morrermos hoje, não temos mais o que temer. Se formos nos encontrar com Deus, não temos mais o que temer. Então, meu irmão, a primeira razão que Paulo nos dá aqui é que o efeito da graça é maior do que o efeito do pecado. E por isso, não tememos a morte. Não tememos a morte. O perdão de Deus, ele nos livrou do efeito terrível do pecado. E o efeito do terrível do pecado é a morte. Morte espiritual. Morte eterna também. Meus irmãos, quando Paulo fala que o salário do pecado é a morte, eu sei que aqui ele está tratando da morte como um afastamento de Deus, um afastamento espiritual. Mas todo pecado, ele tem a capacidade de matar algo na nossa vida. Você já percebeu isso? O pecado mata relacionamentos, o pecado mata casamentos, o pecado destrói famílias, o pecado destrói o nosso corpo, porque o salário do pecado é a morte. Paulo não está falando por essa perspectiva, mas o pecado tem esse efeito de destruir aquilo que Deus fez de forma perfeita, de forma bela, para a glória do seu nome. Quando o homem vive guiado pelo seu próprio coração e não pelo que Deus, ele diz, ele revela na sua palavra, não pela graça que ele nos dá em Cristo Jesus, ele vai entrar numa degradação cada vez maior, numa degradação progressiva de sua vida. Meus irmãos, a gente precisa estar debaixo da graça de Deus pela fé, confiar na graça de Deus e dar provas de que estamos debaixo dessa graça, observando com carinho o que Deus tem para nos ensinar. Todas as vezes que você for ler a lei, que você for ler o Antigo Testamento, lembre-se sempre do que eu vou lhe dizer agora. A lei, ela serve para evidenciar sua lealdade a Deus. Ela não serve para lhe salvar. Se você vai ler o Antigo Testamento, não fique encontrando nas leis uma série de regras para que Deus te aceite. Porque se você seguir nesse caminho, você vai perceber que você não tem condições de agradar a Deus, e das duas uma, ou você vai se acabar orgulhoso demais, se achando bom demais, que você é capaz de obedecer, ou você vai se distanciar de Deus pela tristeza, que você vai perceber que você não tem condições de ser aquilo que Deus quer que você seja. Então se aproprie da graça de Deus, e aí a lei, quando nós estamos debaixo da graça, ela serve para evidenciar em nós que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Ela não salva, ela apenas aponta e diz para o mundo: olha, ali tem um servo de Cristo Jesus, ali tem um discípulo de Cristo Jesus, porque ele está evidenciando isso com a sua vida. Então, irmãos, a gente precisa entender isso, e aí, observando aqui, que o efeito da graça foi maior do que o efeito do pecado. Amém? Então não temos mais que temer. Não foi um efeito pequenininho, superabundou, diz Paulo aqui, né? A segunda razão que Paulo nos dá para não temermos a morte, para não ficarmos apavorados, né? Por mais que os números aí sejam assustadores, né? Como nós estamos vendo aí, como a mídia tem colocado dia e noite para nós não temos o que temer a morte. E nós não temos o que temer a morte, Paulo vai nos mostrar, sabe por quê? Porque Cristo morreu para nos colocar debaixo da bênção da graça. O propósito, a finalidade da obra realizada por Cristo na cruz do Calvário foi nos colocar debaixo da graça de Deus. Paulo tem em mente a imagem aqui, nesse texto, nós iremos já ler ele tem a imagem de um rei. E existe o reinado do pecado, e que é o reinado da morte, e existe o reinado da graça. Veja o que ele diz aí no versículo 21, ele diz assim: a fim de que, observe aí essa expressão, a fim de que aponta para uma finalidade, ou seja, a graça superabunda, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, dá um pause aqui que eu vou explicar para você, o que é que ele está dizendo aqui? O pecado reinou pela morte. Como era o reinado do pecado sobre a vida do homem antes de Moisés e depois que Adão pecou? A morte evidenciava que o homem estava afastado de Deus.
A morte evidenciava de que o homem não estava debaixo do favor, da bênção. Deus não se agradava da vida do homem. Então a morte já apontava para isso. E aí ele continua dizendo: assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Aí ele diz como? Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então agora ele vai mostrar aqui o contraste. Há duas coisas semelhantes: o reinado da morte, o reinado do pecado pela morte, e aí um reinado também, mas um reinado agora da graça pela vida. Perceba, o oposto aqui do pecado é a graça. O oposto da morte é a vida. O Evangelho vem trazer isso para nós. O Evangelho nos tira lá da escravidão da morte e nos coloca agora como escravos da justiça, da vida eterna, recebida em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Então, Paulo aponta para Jesus e diz: olha, a morte tinha efeito, a morte apavorava, quando não estávamos em Cristo. Uma vez que entendemos a graça do Senhor, então nós tiramos o medo da morte, a escuridão da morte já não causa pavor no nosso coração, porque nós não temos mais o que temer, porque estamos agora no reino da luz, no reino da vida eterna. Essa palavra aqui, vida eterna, ela significa em outras coisas, entre outros significados, significa a própria vida de Deus em nós. Então, eu tenho condições agora de ter a vida de Deus em mim. Pastor, e para que serve essa vida de Deus em mim? Essa vida de Deus em nós, irmãos, serve para que nós possamos estar no relacionamento com Deus. Quando Deus falou primeiramente lá ao seu povo, durante a lei, Ele disse: olha, sejam santos como eu sou santo. Por que Deus pede isso? Deus pede isso porque ninguém pode se relacionar com Deus se não for participante da mesma natureza de Deus. Não tem como você estar em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, se você não participar da santidade dEle. E como é que se participa da santidade de Deus? Pela fé em Cristo Jesus, que nos dá a graça da vida eterna. A graça de agora poder dizer: Abba, Pai, meu Pai, eu me relaciono contigo, eu estou contigo, eu falo contigo, eu ando contigo, durmo contigo. O Senhor está com aqueles irmãos que estão debaixo da graça de Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, a bênção da graça é a vida de Deus. A bênção da graça é a vida que nos vem por intermédio de Cristo Jesus. É graça. E graça é favor que nós não merecemos da parte do Pai. Às vezes, irmãos, é impressionante, nos impressiona o coração quando a gente começa a meditar sobre o que moveu Deus a vir a esse mundo para morrer por nós. O que moveu Deus? Pare e pense, meus irmãos. Deus poderia ter ficado lá no seu trono eterno, reinando eternamente, sendo autossuficiente como Ele é, mas Ele decidiu olhar para pessoas tão minúsculas, pecadoras e corrompidas como eu e você, e traçou um plano eterno com muita sabedoria e muito custoso para Ele, para salvar as nossas vidas. O que é isso, irmãos? Graça. Sabe por quê? Porque não tínhamos nada nessa vida que pudéssemos entregar a Deus para que Deus pudesse fazer isso por nós. Mas será que Deus não veria em nós aí um bom comportamento, né? Um bom marido, uma boa esposa? E Deus não, irmãos. Deus não veria nada disso em nós, porque o nosso problema não são alguns atos que nós cometemos, o nosso problema é o nosso coração. O nosso problema é que Ele está lá, sempre querendo nos levar para distante de Deus, porque o pecado está nele. E nós precisamos todos os dias pedir: Espírito Santo, governa a minha vida, governa minhas decisões, minhas vontades. Meus irmãos, Jesus levou a nossa morte e nos deixou a vida. Jesus levou a nossa morte e nos deixou a vida. É por isso que não temos o que temer. É por isso que podemos respirar fundo e dizer: venha, porque eu não tenho o que temer. Meus irmãos, Cristo morreu para nos colocar debaixo da bênção. Cristo não morreu para te colocar debaixo
de maldição, Ele livrou a sua vida da danação eterna. Esse tema talvez seja um tema que você não vai ouvir falar por aí, porque não atrai, porque não anima muita gente, mas para aqueles que receberam o Evangelho, como eu e você, esse é um tema valioso, sabe por quê? Porque a morte já não nos assombra mais. Por isso que nós podemos tirar essa ansiedade do nosso coração. Por isso que podemos dizer, olha, não tenho mais por que ficar ansioso com isso. Né? Às vezes eu conheço pessoas que vivem tão ansiosas, que ficam pensando como será o momento da sua morte. E por pensar em como será o momento da sua morte, vivem pensando, meu Deus, será que amanhã, esse dia vai doer, não vai? Vai demorar ainda? Né? No fundo, é um medo, muitas vezes, pelo o que lhe reserva no pós-morte. Né? O que é que vai ser depois da morte? Mas eu quero dizer, você que está nos ouvindo nessa noite, que tem andado meio apavorado, que tem andado meio apavorada, olhe para a graça que Deus te deu em Cristo Jesus. Você está debaixo da bênção de Cristo. E a bênção de Cristo para você é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém, irmãos. Outra razão que Paulo vai nos dar aqui, ele já nos deu duas. Primeiramente, que o efeito da graça é maior do que o efeito da morte, do pecado, que é a morte. Né? E aí ele diz que Cristo morreu para nos colocar debaixo da bênção. E a bênção, que bênção é essa? A bênção da vida eterna, que recebemos em Cristo Jesus. E aí, por fim, Paulo vai nos mostrar uma última razão, que o que crê tem a vida eterna e não a morte. O que Cristo fez por nós, irmãos, não é algo que recebemos de forma passiva. Não é algo que recebemos de forma passiva. Se você ouvir o Evangelho e diz, já ouvi, pronto, estou salvo, não é assim. Uma vez que o Evangelho é pregado, uma vez que essa mensagem é anunciada, ela requer de mim e de você um assentimento, concordância. Requer que você diga assim, eu creio. Requer que você diga o seguinte, de fato, isso é verdade e eu quero me apropriar disso. A gente não pode encarar a doutrina bíblica, o que Jesus ensina, como sendo algo meramente passivo. Se fosse assim, todo mundo seria salvo, né? Todo mundo seria salvo, porque em alguma medida alguém já ouviu falar de Jesus, né? Não todo mundo, aqui é só uma hipérbole, mas no sentido de dizer que muitas pessoas já ouviram. Só que o problema é que ouviram, mas não responderam, não reagiram, continuam mortos espirituais. Paulo vai dizer que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Se você já foi a um velório, é possível que sim, né? Você já viu como é que um morto ele se comporta no velório? Já ou não já? O morto está lá, dentro lá do caixão, e ele fica lá, ele não se move, ele não sai do caixão, ele não responde. Para ele tanto faz se está quente, se está frio. Para ele tanto faz se as emoções que estão ao redor dele são emoções fortes ou frias, quentes ou frias. O morto é insensível. Estar morto espiritualmente nada mais é do que estar insensível para Deus. Ouvir a voz de Deus e dizer, opa, não, isso aqui não é para mim não. Às vezes tem pessoas que ouvem a palavra de Deus ou leem a palavra de Deus como quem vai a um supermercado, que sai escolhendo, você sai escolhendo nas prateleiras o que lhe agrada e vai botando lá no carrinho, isso aqui eu quero, não, isso aqui eu não quero. Né? E muitas vezes, irmãos, isso pode ser uma evidência de morte espiritual ainda. Ouvir aquilo que Deus tem a dizer e não reagir, não crer. Quem não crê, irmãos, está na morte. Mas quem crê tem vida eterna. Quem crê tem vida. Meus irmãos, a incredulidade faz o coração bater diante da morte. E faz mesmo. Porque o que tinha de gente apavorada, e tem ainda, de gente apavorada nesse que nós estamos vivendo, não é brincadeira. Quem é pastor sabe do que eu estou falando. De quantos telefonemas, de quantas visitas, de quantos aconselhamentos que a gente tem que dar para pessoas apavoradas, com medo de que o seu organismo não reaja de uma boa forma diante do coronavírus. E a gente precisa dar orientação.
E uma das razões de estar dizendo isso aqui para você nessa noite é exatamente esse medo que tem rondado aí os corações. Meus irmãos, o que crê tem a vida eterna. A incredulidade faz o coração bater mais forte diante da morte, mas o Evangelho faz o coração descansar, faz o coração dizer: não tenho mais o que temer, não tenho, porque Deus já me livrou das consequências do pecado, da morte, e eu posso estar com Ele, eu posso falar com Ele, estar vivo com Ele agora, aqui agora, e no porvir também. Ou você acha que a vida vai se limitar a esses 80, 90, 100 anos daqui? Não, a vida começa aqui, o relacionamento com Deus começa aqui e vai se prolongar pela eternidade. Quem crê em Cristo, irmão, sabe que o paraíso, o seio de Abraão, é a sua parada final, que a nossa parada final não é aqui. Você sabe por que as pessoas se desesperam tanto quando vê alguém morto? É porque as pessoas que não têm Cristo Jesus no coração, elas sempre olham com total desesperança: não vou vê-la mais, não vou vê-lo mais, acabou, o que ele tinha de viver, viveu aqui, não verei mais. Mas aqueles que morrem em Cristo Jesus, irmãos, a gente sabe que em breve a gente vai se rever, em breve a gente vai se ver novamente, e aí vai ser um momento de gozo e alegria, não mais com o corpo debilitado, mas agora com o corpo glorioso, para vivermos com o nosso Senhor. Meus irmãos, aquele que crê tem a vida eterna e não mais a morte. Paulo termina dizendo assim, ainda no versículo 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Observe essa expressão que Paulo usa: pela justiça para a vida eterna. Por que pela justiça? Porque a gente precisava estar quites diante da lei de Deus. Precisávamos ser justificados por Deus. E fomos justificados como? Através de Cristo Jesus. Logo, uma vez que fomos justificados, ou seja, Jesus morre por nós, sofre o castigo por nós na cruz do Calvário, agora Ele nos dá vida. Nele nós temos a vida e uma vida eterna. Agora é preciso crer. Você crê nisso? Você de fato crê nisso? Você sabe disso? Que são duas coisas diferentes: saber e crer. Você pode saber, você pode raciocinar, você pode ter algumas informações aí na sua mente, mas o crer, irmãos, não é somente. O crer envolve coração, envolve responder ao Evangelho com a minha vida, viver para Deus. Isso de fato é crer. Meus irmãos, a morte não tem mais poder sobre nós. Essa é a notícia que eu venho trazer para vocês. A morte já não tem poder sobre você. Mesmo que você ande todos os dias assustado, pensando que talvez sua vida não passe amanhã, eu quero dizer: creia em Jesus, para que você afaste da sua mente, do seu coração esses pensamentos, para que você deixe a sua vida e os dias da sua vida nas mãos daquele que já decretou eternamente quantos dias você vai viver. Viva despreocupado, como as aves dos céus, que não ajuntem celeiro, mas o Pai as sustenta. Viva como os lírios do campo, que não andam se batendo num outro, brigando, suando, se rasgando, adoecendo para tentar se vestir. Não, o Pai os veste. Meus irmãos, estamos aprendendo lições com a criação, com a sabedoria que Deus nos revela na criação. Aprendamos com isso, porque a gente vive com uma vida tão atribulada, tão medrosa. Meus irmãos, Jesus, Ele morreu para que vivamos para Deus, para que vivamos para Deus, para que nós não temamos mais a morte que essa existência aqui pode causar, e nem temamos muito menos a morte espiritual e a morte eterna. Sabe por quê? Porque agora nós estamos em paz com Deus, porque agora nós estamos num relacionamento com Deus, então não tem mais morte sobre as nossas vidas. Meus irmãos, que essa palavra ela encontre lugar no coração de vocês. Você que ouviu essa mensagem com o coração um pouco perturbado, preocupado, que já está aí talvez até meses e meses sem sair de casa, que você possa
deixar o Evangelho lhe direcionar, Jesus trazer a alegria e a convicção diante desses fatos que nós temos encarado. A morte está aí, mas nós não temos o que temer. Viva debaixo da graça de Deus. Viva essa bênção que Deus te deu em Cristo Jesus. Amém?